Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de português com a professora Joyce. Espero que estejam bem e, principalmente, assistindo às videoaulas e fazendo as atividades propostas pelos professores, hein? Hoje, o tema da nossa aula será verbos, mais especificamente, locução verbal, formas nominais e o modo subjuntivo, que vocês já fizeram um trabalho de pesquisa sobre isso. Vamos relembrar o que é verbo? Verbo é a palavra variável que exprime uma ação, um estado, um fenômeno. O policial prendeu o assassino, uma ação. Maria foi atropelada pelo veículo. Maria sofreu a ação. O assassino estava doente. Estava é um estado. No Nordeste, quase não chove. Chove, um fenômeno da natureza. Há situações em que encontramos dois verbos juntos. Se estes verbos estiverem representando uma única ação verbal, então estamos lidando com uma locução verbal. Quando dois ou mais verbos têm o valor de um, eles formam uma locução verbal. A expressão que é sempre composta por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Está cantando, canta. Ia andando, andava. Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal ele sempre vem em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Os verbos auxiliares de uso mais frequente são ter, haver, ser, estar e ir. Quando a locução verbal é constituída de formas dos verbos auxiliares ter e haver mais o particípio do verbo, temos um tempo composto. Tem dois exemplos aí, tá? Vamos focar nessas formas nominais dos verbos. Vamos lá? Os verbos, eles possuem três formas nominais. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Nós vamos ver mais detalhadamente cada uma dessas formas nominais dos verbos. O infinitivo são os verbos terminados em R. Devo estudar para a prova. O gerúndio são os verbos terminados em NDO. Estava estudando para a prova. O particípio regular são os verbos terminados em ido ou em ado. Tinha estudado para a prova. Fiz um esqueminha aqui para ajudar vocês a identificar essas formas nominais do verbo. Eu vou ter o radical mais a vogal temática. Quando eu tiver radical mais a vogal temática mais o R, infinitivo. Radical mais vogal temática, NDO, gerúndio. Radical mais vogal temática mais o do, eu vou ter o particípio. Os verbos, eles apresentam flexões. O que são flexões? Eles podem se modificar. Quanto ao tempo, os tempos verbais, modos, número e a pessoa. O nosso foco maior hoje vai ser os modos. Os modos verbais, eles são divididos em três. O modo indicativo, que nós já vimos, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O indicativo expressa certeza. O subjuntivo expressa dúvida, hipótese, possibilidade. O imperativo, ordem, pedido e conselho. Os brasileiros gostam de futebol. Talvez eu viaje com você. Façam silêncio. Um exemplo de cada: indicativo, subjuntivo e imperativo. Hoje vamos focar no modo subjuntivo. O subjuntivo é o modo verbal empregado para indicar uma dúvida, incerteza ou possibilidade em relação ao fato sobre o qual se fala. Ele é dividido em três tempos verbais: presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Nós vamos ver agora um de cada vez. Como é formado esses tempos? O presente, em geral, ele é empregado depois das palavras que ou talvez. Meus pais querem que eu viaje para o exterior. O pretérito imperfeito, em geral, ele é empregado depois da palavra se. Se não sujássemos as ruas. E o futuro,
indicam um acontecimento no futuro que é acompanhado pelas palavras se e quando. Quando ela chegar. Agora, vocês vão realizar as atividades da página 55 a 63, todos relacionados ao modo subjuntivo. Boa aula, sucesso, fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Até uma próxima!